Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Já vai deixando o seu like se você é novo, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Menina Renata Fã aloprou aí os palmeirenses ao vivo. Então já vamos aqui para mais um corte que eu preparei para vocês, galera. Bom, eu vou apresentar todo mundo, mas é o seguinte: cada um que cuide do seu time, cada um que encontre as soluções para os problemas. Que foi, gente? Quer um copinho de água? Precisa? Vai ter o jogo da volta, eles estão falando que vai 3x0 é perigoso. Ai. O que estão falando? Estão falando que é perigoso 3x0. Aproveita agora. Vai reverter. Teve gente que falou que vai reverter. Ronaldo. Vai se acostumando que isso não é muito frequente na sua vida. Eu quero mostrar Marco Aurélio Cunha, que disse em alto e bom som no programa de ontem que lá tomou taca. Acabou. E ele já tinha experiência. O que é, Negrão? Já fui lá e tomei taca. É você, Marco? É, eu avisei. Já fui lá e tomei se taca. recuperar a imagem, eu falei lá pra trás. Tomei 3x0 lá. Todo mundo riu. Todo mundo não, tal. É difícil jogar com a LDU lá. Tá perdido? Não sei. Marco, eu diria que hoje a sabedoria está vingativa, Cicinho. Cicinho! O que você tá rindo? Doeu a taca lá, mano? Cicinho, você é o inventor da taca. Também. Você tava? também. Você tava. Perdemos de 3x0 lá. Depois não do Fabiano ganhamos de 1x0. Não é fácil. Vocês dois tomaram taca lá, então. Não, só o Marco Aurélio. Vocês estavam juntos, Chico Garcia, você tá com um discurso desde ontem que, apesar do resultado elástico, contundente da LDU, esse Palmeiras nunca pode ser desacreditado ou abandonado. Boa tarde. Calma, Edu. Boa tarde a todos. Eu vou falar algo forte aqui. Algo forte e polêmico. LDU. A missão do Flamengo é mais difícil que a do Palmeiras. Aí eu larguei. Boa tarde a todos. Não é possível. Gente! O Flamengo ganhou o jogo, o Palmeiras tomou 3 e a missão do Flamengo é só boa difícil. tarde, irmão. O debate parei não lá. começou. Não, larguei de vez. Larguei. Bom, com isso, quero mostrar aquele que é acostumado à bonança, à fartura. Ele gosta de resultados elásticos, goleadas nos adversários. Quando não dá de um lado, ele tem ainda o Cruzeiro, o Santos menos. E hoje está no programa em desvantagem. Sentiu o poder da LDU, Edu Dracena? Boa tarde, Renata. Senti o poder, não. Agora eu sei o que meus amigos sentem toda semana. Derrota. Agora você virou ser humano. É ruim, eu sei. Perder assim 2 vezes seguidas é ruim, Ronaldo, o Sgarbi, eu sei. Tá Então por isso Não, que fala que vocês vai estão reverter. comemorando Fala. até agora a derrota do Palmeiras, porque isso não é normal. Vai Agora reverter. quinta-feira veremos aqui. Geralmente, ele é o mais polêmico, é o mais maluco, aquele que nem pensa muito quando fala, mas hoje é você que vai dirigir rápidas palavras aí do Dracena para consolar o seu companheiro de trabalho, Capela. Boa tarde. Mas eu fiz questão, a ala palmeirense desse programa está aqui para defendermos o Verdão. Então, Edu, joga pra cima. Boa tarde, Edu! Boa tarde, Gol da LDU! Boa tarde, Edu! Gol da LDU! Boa tarde, Edu! Você foi lá no Allianz Parque, você é pé frio. Cheiro de arroz queimado! Você é pé frio. Boa tarde, Edu! Isso, guarda aqui sexta-feira que Boa vem. tarde, Edu! E nesse embalo a gente tem aquele presentinho bem desejado Lá para Edu vem. Dracena. Lá vai. Edu Dracena, bom dia, Edu. Preocupado, ansioso ou tranquilo para o duelo entre LDU e Palmeiras? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Preocupado, pero não muito. Meu espanhol não é muito bom. Mas, ó, presta atenção. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Chico, vai pra casa do chapéu, vai. Vai na cabeça bom, Chico.
Eu sei que vocês estavam preocupados com essas coisas, entendeu? Por mais que as dificuldades existam, o Palmeiras está preparado para isso. Preparadíssimo, Renata, até porque esse time já deu mostra que consegue jogar na pressão. Os jogadores já entendem o que tem que fazer jogando fora de casa. Mas eu acredito muito na postura do Palmeiras, porque o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa nessa Libertadores. Rapaz, que tragédia. Meu Deus do céu. Deus o livre. O Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Ganha lá e ganha cá e vai pra final. Entendeu? Vamos estar lá na Rádio Bandeirantes, dando aquele recado, aquela coisa toda. Você sabia que os pés frios, eles podem estar relacionados com algum problema de saúde? O Palmeiras toma o terceiro gol no jogo! Avante, Palestra! Isso! Vai dizer quanto jogou hoje, meu irmão? 3-0, mano! É isso, 3-0, o bagulho é louco. Ó, se você é brasileiro, assim como eu, e fica feliz vendo isso daqui, saiba que tamo junto. Já fui lá e tomei taca. Eita! Não foi por falta de aviso. Taca, taca é o nome desse novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Já fui lá e tomei taca. A declaração do ano! Bom, só pra lembrar, é o retrospecto rapidinho. Na fase de grupos, quando lá estava o Flamengo, a LDU foi primeira colocada daquele grupo C. Depois eliminou o Botafogo nas oitavas, o São Paulo nas quartas de final e agora abriu vantagem de 3-0 para o Palmeiras. É por aí, Chiquito. Olha... Qual é a sua final de Libertadores, pra quem não sabe ainda? Então, Aquele palpite do início do ano. Há algum tempo eu apostei LDU e Flamengo, porque eu achava que o Flamengo ia ser muito difícil de não chegar à final. E acho que o Flamengo ainda vai ter que escalar uma montanha aí no jogo da volta contra o Racing. Mas a LDU, ela provou durante toda a competição, Renata, que ela não é só altitude, tanto que ela ganha do São Paulo aqui no Morumbi também. Ganha do São Paulo não é tanto também. Okay, o São Paulo vive suas dificuldades, mas nunca é fácil numa eliminatória de Copa Libertadores você vencer o São Paulo dentro de casa. E já fui lá e também foi. Pois é, e aqui também, né, doutor? Lá e aqui. Aqui e lá. As pessoas se revelam, né? E assim, o trabalho do Thiago Nunes, cara, ele é interessante porque ontem a gente pode colocar algumas coisas na questão da altitude. Obviamente pode. Até os 15 e 20 minutos iniciais, eu imaginava que a intensidade de jogo da LDU ela fosse até para surpreender o adversário e até pensava comigo, cara, se a LDU não converter essa supremacia nesses primeiros minutos num placar, num resultado, ela vai se complicar, porque em algum momento o Palmeiras vai entrar no jogo. E o grande detalhe do jogo de ontem foi esse, o Palmeiras não entrou no jogo. Ou quando tentou entrar, quando tardiamente o Abel fez suas trocas, já estava 3-0. E mesmo assim, os espaços se abriram e não fosse o Andreas Pereira lá, ele teria tomado um quarto. Como o Palmeiras também criou uma ou outra chance que o goleiro até foi bem. Né, 3, né? O Flaco Lopes teve 2, né? Uma em cima dele, a cabeçada. O Vitor Roque e o Sousa, né? Que foi a grande defesa do jogo. Mas, cara, o Palmeiras ele poderia ter feito um golzinho que acho que aliviaria um pouco a tensão para o jogo da volta no segundo tempo. Só que a LDU foi muito consistente, cara, o tempo inteiro. Os laterais do Palmeiras tiveram uma jornada Esse time nessa temporada assim, não tomou 3 gols, Chiquito. Esse time da LDU não tomou 3 gols nessa temporada. Eu sei, Ronaldo, mas eu fiquei com 2 frases da coletiva do Abel. 2 frases. A primeira, o Emiliano Martinez, que foi a escolha dele, ele disse que o Aníbal até estava lesionado, estava no banco, mas estava machucado, ou seja, não podia jogar, enfim. E aí acho que o Palmeiras sentiu muito. Ele disse que o Emiliano Martinez tinha uma missão no jogo: acompanhar o jogador que fez 2 gols da LDU. O Vidamil. Ou seja, boliviano. O Emiliano Martinez não fez aquilo, falhou na missão. Falhou naquilo que precisava fazer. E a segunda frase do Abel, que é aqui, eu guardo para a semana que vem, acho que o Edu vai guardar também. 90 minutos no Allianz Parque é muito... Boa, Chiquito. Esgarbo, pode. Boa, Chiquito. Você quer rebater, você quer contra-atacar Chico Garcia e Abel Ferreira? Não, o Chico conseguiu falar aqui no programa que a missão do Flamengo, que tem um resultado positivo,
é mais difícil do que a do Palmeiras, que tomou 3-0. Então esse cara tá totalmente vai jogar louco. fora de casa na Argentina. Ah, mas ganhou de 1-0. O Palmeiras tomou 3-0. Cadê o Palmeiras que joga melhor? O Palmeiras virou em cima do São Cadê o Paulo. melhor futebol do Brasil? Você falou aqui. Eu não sou contra ninguém. Ontem a gente só viu o melhor futebol do Equador. Ei, o Palmeiras virou em cima do São Paulo no... Tá bom, só que sabe quanto... Pô, pelo amor de Deus, não vai virar, cara. Calma aí. De que jeito? Você quer saber? 3 gols no Lista, 4, doutor. 3 gols em 20 minutos. Você quer saber? Do Paulista, doutor. Edu, você quer saber quantas vezes o Palmeiras de Abel Ferreira reverteu um placar que saiu atrás, assim, em jogo de mata-mata em Libertadores e Copa do Brasil? 0, irmão. Mas é quantas goleadas fez agora? Quantas goleadas tem no Allianz Parque agora, recentemente? Tá bom, recentemente. Recentemente, contra Vasco, Internacional. Primeira vez ganharam do Guarani, Chico. Você não na sua Não, calma aí, 3-0 não classifica, 3-0 leva pros pênaltis. A diferença de... Só pra ele deu não fazer gol. O Chico gremista... Hoje, doutor, calma aí, o Chico, deixa eu molhar o bico aqui. O Chico gremista, corintiano, agora palmeirense, Chico. Curioso aqui. Eu simplesmente entendo que o Palmeiras não pode se deixar morto. Não, tá e bom, aí ele deixou de matar ontem. Fazia muito tempo que o Palmeiras... 6-0 não matou, não. Tá só ferido. Mas aí ele poderia ter feito 4, 5, se ela quisesse. Ela deu uma segurada depois. E fazia muito tempo que o Palmeiras não tomava 3 gols numa partida. Domingo tomou, né? Só pra saber. O último, fala outra. Um amasso, doutor, um amasso. O Abel Ferreira escalou mal o time. Escalou muito mal, porque, na minha opinião, ele foi soberbo. Hoje é fácil falar, né? Não, ele foi hoje soberbo. É fácil falar. Tá bom, Chico. Você vai discutir o Veiga, o Murilo. Pô, o Kelvin. Eu discuto ele entrar com um só volante de marcação. Coloca os caras de botar machucado. Tá bom, mas ele entrou com um cara só ali atrás. Mas é que a execução não funcionou. Não, mas nós vamos discutir sim. Não, então tá bom, então não pode criticar o Abel. Gente, mas peraí, quem é que jogou bem pelo Palmeiras ontem? Ninguém. Não, dos 11 titulares. Carlos Miguel. Não, a culpa é minha. Carlos Miguel. O time não jogou nada. A culpa é da minha mãe. Respondendo a pergunta da Renata, as pessoas não estão preparadas para minha resposta aqui. É um goleiro que toma 3 gols. Qual o único jogador que atuou bem ontem? Carlos Miguel. Ninguém. Se não fosse Ninguém. eram 5 ou 6 para ele Pelo amor de Deus. Com todo respeito ao Carlos Miguel. Ele teve A parte boa, gente, é que não é uma decisão, não é uma final, tem o jogo de volta. O Palmeiras sabe que dentro de casa ele é diferente. Agora, não vamos menosprezar esse 3-0. Que o Palmeiras pode reverter, que ele pode igualar. Tudo isso é possível. Mas, gente, 3-0 sobre uma equipe como o Palmeiras, e não era o Flamengo, era a LDU. LDU nunca é colocada na bolsa de apostas como favorita e agora tá aparecendo. E já eliminou Botafogo, São Paulo. Mas o LDU saiu na frente do Flamengo no fase de grupo. Pois é. Então, ficou em primeiro. Ela perdeu no Rio, Perdeu no Rio e empatou lá, 0-0. Aí nós temos que ver também a LDU. Ele poderia muito bem ter feito, se força um pouco mais, 4 até 5 no Palmeiras pelo dia, pela noite do Palmeiras. Só que a gente também tem que entender a sabedoria do time. Pra que eu vou me expor com 3-0 se eu posso ficar mais tranquilo? Então, assim, eu também, a questão do Palmeiras, né, Ronaldo? O Palmeiras aqui vai passar. Vergonha! Tem só um detalhezinho. O Thiago Nunes, eu tenho certeza que ele comemorou um monte esse 3-0 no vestiário. Só que ele deve ter chamado o Brian Ramírez, ser expulso aos 51 do segundo tempo. Um jogador que participa de toda a fase ofensiva, que já fez gol, inclusive, contra o São Paulo. E aí? Já era pra ter sido um jogo tranquilo. Eu queria deixar clara uma coisa aqui. É o seguinte. Até mesmo os grandes treinadores têm noites de pardal. E ontem o Abel Ferreira teve uma noite de professor pardal. Porque as pessoas não podem criticar o Abel, porque ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele tem história e tal. E outra coisa, parem de romantizar a derrota. Que agora vai ter videozinho em rede social, viralizando até a quinta-feira. Olha só, vamos virar, vamos pra cima, vamos correr. Me lembrou muito aquele discurso do Marcão. Ele vai querer correr, mostrar que é time de guerreiro. Gente, a vaca deitou. E é mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Quero ver você na sexta-feira aqui. Eu quero ver você na sexta-feira aqui. Atenção que eu vou dizer. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Quero ver a sugestão é: foque no Campeonato Brasileiro, que o treinador de vocês destruiu o sonho do Tetra. Então poupe na Libertadores, foque no Brasileiro e conquiste o Brasileiro. Porque R$1 bilhão investidos uma temporada pra não ganhar nada. E o gênio do Abel Ferreira colocar um homem de contenção na altitude contra um time extremamente físico.
Se fosse um treinador brasileiro, antes do jogo você não falou eu isso. Critiquei aqui. Não, você não falou isso antes do jogo, não colocando um volante. Você não falou. Um volante você é oportunista e tá falando depois do resultado. É só analisar o jogo. Você tá jogar na altitude. Jogar na altitude contra um time físico, com um cara de contenção. Se fosse um técnico brasileiro, era madeira e talvez tivesse demitido. Não, só uma coisa, eu achei ontem que eu veria o Abel Ferreira fazendo uma modificação já no primeiro tempo, que ele deveria ter feito. Esse é o erro. Isso. E aí Esse é que tá, não fez, não é? Esse Porque é o Abel, ele é um cara que ele acerta tanto que ele tem direito de numa partida olhar e falar, gente, tá, tomamos o segundo gol, troca, faz alguma coisa. Ele tentou reorganizar as peças que não se reorganizaram e ainda tomou mais um gol. Mas com o São Paulo foi assim. Ontem, gente, com o São Paulo foi assim. O Abel tomou um pau do São Paulo no Morumbi no primeiro tempo, não mexeu no time, e aí no intervalo mexeu e contou com a ajuda do Ramon Abate Abel para conseguir reverter aquela partida. Então o Abel não tem lances. O Abel não tem lances. Ele não tem aquele cara com 15, 20 minutos, deu errado, vem mexer. Ele espera o intervalo para ver depois o que acontece. Gente, a vaca deitou, Me fala qual treinador faz isso. Edu, você não teria mexido no time no primeiro tempo, Edu? Você não teria mexido no time no primeiro tempo? Não teria por isso, olha lá. Não, eu teria chamado. Gente, tem hora que você tem que fazer a leitura correta da partida. A gente que tá em casa vendo, teria mudado já se liga. O posicionamento, Renata. Eu teria tirado o Piquerez como terceiro zagueiro e colocava ele como ala. Porque ele fez o Piquerez como terceiro zagueiro, trazendo o Felipe Anderson como ala. Tem que falar do então eu traria o Felipe Anderson pro meio. O Felipe Anderson tava sem função. Então, por isso eu traria ele pro meio. E o Edu, o Palmeiras estava sem o principal jogador ontem. Quem que era? O Ramon Abate Abel não foi pro jogo. Mais um choro. Sentiu falta do principal jogador da temporada. O Palmeiras perdeu o meio de campo. Então eu traria o Felipe Anderson pro meio de campo. Entendeu? A gente colocou a prévia no telão ontem aqui. Você teceu elogios à escalação. Agora tá criticando o posicionamento não dos tô caras. Eu falei que eu não contradição mudaria os jogadores, mudaria o esquema tático. Vocês já imaginaram que se por um acaso a LDU chega na final, ela vai ter eliminado vários brasileiros e ela pode inclusive eliminar mais um, que seria o Flamengo se fosse também? É verdade. Então imagina o Thiago Nunes, um técnico brasileiro, fazendo esse estrago geral em Botafogo, São Paulo, Palmeiras, e poderia fazer no Flamengo. Gente, isso aí, mas isso é uma coisa que parece improvável. É que o Thiago Nunes, eu sei que as pessoas talvez não gostem do que eu vou falar. Eu não gosto aqui. que ele ganhou uma Copa do Brasil de mim numa final. Sul-Americana. Mas eu gosto do trabalho dele. É que o Thiago Nunes, infelizmente, isso aí é um fato. Você conversando nos bastidores, ele se queimou no futebol brasileiro com algumas declarações que ele deu em podcasts, entrevistas, acabou expondo muitos atletas com quem ele trabalhou. Ele foi muito e no soberbo. futebol, eu ouvi de um dirigente uma vez, essa frase, ela é épica na minha cabeça. Eu ouvi de um grande dirigente o seguinte: no futebol você pode roubar, você pode ser bandido, você só não pode ser traíra. E a boleirada, a classe boleirada, que a classe boleira entendeu que essa exposição gratuita foi uma espécie de traição. Mas você não acha que ele foi corajoso de se reinventar, passar pelo futebol peruano, chileno e agora equatoriano? Total. Qual treinador brasileiro fez isso, fora Paulo Autuori, talvez? Poucos fizeram. Poucos fizeram. Tem razão. E ele está se reinventando. E para o Thiago Nunes, se ele conseguisse uma Libertadores, seria épico. E isso pesa muito contra o Palmeiras, né? Para esse jogo da volta. Um treinador que conhece o futebol brasileiro, que já conhece, estuda muito o seu adversário, então não vai ser fácil. Só dele ter chegado na final, como chegou, já é um baita de um troféu. Chegou na final, então não joga quinta-feira. Só dele ter chegado não tem jogo quinta-feira. quinta-feira. Coloca a base, foca no brasileiro, não tem jogo Libertadores já então, Edu, vai por mim, foca no brasileiro. Pelo amor de Deus, capaz irmão. de vocês focarem nos dois, não ganharem nada, hein? A gente joga futebol, que eu vou jogar no seu time agora. Você sabe que você não tem, o futebol já provou que tem muitas coisas que podem acontecer, O que pode acontecer? O doutor, a virada do Palmeiras. O doutor, você tá triste, doutor. Por que você tá Doutor triste? Marco Aurélio Cunha, agora eu gostaria da sua análise, com toda a calma, com toda a sua paciência. Renata, eu tô tentando falar, mas tá animado. O Chico não para, né? O Chico não para. É porque taca combina com... Maca. Aí. Então, Renata, é o seguinte, o Palmeiras pode reverter? Pode. Uma coisa é fazer 4x0 em jogo normal, que vai fluindo. Outra coisa é precisar fazer 4x0. Essa é a grande diferença, o emocional, o time que vem já preparado, que tem força física, que é um time rápido, que sabe tocar a bola, não dá balão, o time que troca a bola, troca passe muito bem, faz triangulações, tem velocidade. O Felipe Anderson me deu pena, porque ali era um corredor que não é possível que o Abel não tenha visto ali, frear aquele corredor que passava por ali. Então, eu creio que o Palmeiras tem uma missão quase impossível. Missão impossível, toca a música. Entendeu? E o Negrão obedece, assim faz.
Então é quase impossível. Mas o Palmeiras ainda é o Palmeiras. Agora, ter que fazer 4 é que é difícil. Perguntinha, doutor. Um gol do Palmeiras com 15 minutos de jogo. Aí ele deu no contra-ataque e empata 1 a 1. Tá calejado, né, Marco? Eu sou São Paulo, não, doutor. Chico virou palmeirense, velho. Eu nunca vi isso. Seguinte, vamos continuar esse assunto que tá bom, hein? Ó, teve gente que torceu contra, teve gente que torceu a favor. Isso quer reverter um placar de 3-0, organizar um time que estava irreconhecível lá em Quito. Como trabalhar essa semana? Se tem uma coisa que o Abel sabe fazer, é exatamente isso, Renata. É entender os seus jogadores e, nesse momento, o Palmeiras que vem de um jogo muito difícil contra o Flamengo, muito desgastante, pega a LDU também, agora é o momento de sentar com os jogadores e ver, né, essa questão de poupar um, poupar o outro, até pensando no jogo da Libertadores. Então, assim, o Palmeiras se dá o luxo de ter uma quantidade de jogadores competitivos para poder fazer essa mesclagem num momento tão decisivo. Porque, como eu falei na primeira parte, o Palmeiras se preparou para chegar no momento desse, sabia que poderia acontecer esse choque, Campeonato Brasileiro, momento decisivo, com Libertadores, momento decisivo. Então, para time grande, time que se preparou para isso, é o momento de você pegar e juntar aí os cacos e buscar a melhor formação para não ser surpreendido nem no Campeonato Brasileiro e também... Eu não acho que tem que poupar, não, Cicinho. Aí vem a pergunta, Edu, a pergunta que eu faço. E agora? E o Cruzeiro? Onde entra o Cruzeiro nessa história? Onde? Vai ser o time principal do Palmeiras? Vai abrir mão desse ponto importante contra o Cruzeiro? Não. E vai só descansar o time? Mas sabe qual é o problema nisso, gente? Ele já usou força máxima contra o Flamengo. Usou força máxima contra a LDU. Vai ter que usar força máxima semana que vem contra a LDU. E aí ele emenda 4 jogos. Mas os caras voltaram de uma semana. Mas daqui a pouco você fica sem nada, né? Sem Libertadores e sem brasileiro. Importante, é isso que eu falei. Uma semana importantíssima pro Palmeiras. Gente, essa pode pensar em poupar jogador. Essa poupação, ela é irritante. Os caras acabaram de voltar. Só se não tiver condições. Vamos lá. Só se não tiver condições realmente. Você diminui a sua intensidade no jogo. Isso é normal. Agora, Chico, essa poupação, gente, isso aí é pauta vencida também. Os caras acabaram de voltar de uma data FIFA. Ficaram com as costas na manteiga o tempo inteiro, descansando. Jogou um outro jogo também. Uma ganhou do Juventude por 4 Mas, ô Capela, não é nem só isso assim. Se o Palmeiras tem jogadores, se o Palmeiras investiu, como você fala, quase 1 bi no ano, e não pode contar com os caras no momento que o bicho pega, acaba o clube. E claro que o Abel já demonstrou que tem poder de reação, que é um bom treinador. Eu acredito que a crise no Palmeiras sempre, ela é muito mais externo o barulho do que interno, que a diretoria de futebol sabe blindar e tudo. Só que falávamos muito aqui, né? E aí? Palmeiras não oscila. E aí? Palmeiras no momento não mais ganhou importante nada esse ano, e aí? Tá voando. Agora é momento de turbulência. E eu quero ver como o Palmeiras vai se Vamos ver agora. Quando perdeu pro Corinthians, que foi uma turbulência, reagiu rápido. O Campeonato Paulista. O Brasileirão, o jogo mais importante é sempre o próximo. E outra, essa é a única chance de você chegar na final. É reverter ou pelo menos igualar essa diferença de 3 gols, levar para os pênaltis, tentar chegar na decisão da Libertadores. Realmente agora, se os jogadores não puderem se sacrificar pelo menos nessa semana, depois poupa, depois organiza. O Cruzeiro não ganhou do Palmeiras no primeiro turno? Eu acho que o Palmeiras tem elenco para segurar o Cruzeiro nesse jogo, talvez não vencer com uma equipe alternativa. O Palmeiras tem elenco para isso e focar nesse jogo contra a LDU. Chico, se perder esse jogo, o Flamengo já pode passar. Já era. Pode não passar também. O Flamengo vai com reservas ou não diante do Fortaleza lá no Ceará? Também é um detalhe. O Flamengo também tá precisando. Mas tem um jogo contra o Fortaleza. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. O Flamengo não pode poupar também. E o elenco do Flamengo, na teoria, não é que ele é melhor, ele é mais amplo até em qualidade do que o do Palmeiras. O adversário do Flamengo é mais fácil, realmente. Muito mais. A gente, quem poupar tá de sacanagem. Vou resumir aqui. Os dois lados, Os dois lados. Gente, hoje já se viu. É assim que funciona. Os caras são bilionários. Tem tudo do bom e do melhor. Injeta dinheiro na veia e faz correr mais. Tem tudo do bom e do melhor. Assim. Chico, que você gosta de passar pano pra jogador de futebol. É que você acha que o cara é bem remunerado. O cara ganha muito, o cara vai viajou pra Quito, jogou na quarta-feira. Não quer dizer nada o valor, Capela. Vai descansar sábado e vai jogar domingo à noite. Os caras têm todo esse o dinheiro não faz nada disso aí, não faz correr. Você sempre falou como ex-jogador que você nunca queria ficar no banco, que você sempre se colocava à disposição. Claro, mas e qual é o desempenho, o nível do desempenho? Por favor, o cara tá correndo 10 jogos a intensidade hoje é muito maior, irmão. Edu, a intensidade, o Palmeiras nem correu lá, nem conseguiu correr. A altitude, o campo pesado como aquele ontem. Mas eu não pouparia. O médico, agora a opinião do doutor Marco Aurélio Cunha. O que é melhor fazer nesse momento? Não dá para ter um sacrifício, é a parte mais importante do ano.
tem que jogar todo mundo desde que a análise individual de desgaste físico, fisiológico, seja bem apurada. Então, tem os fisiologistas lá, tem o Capelli no Flamengo, tem o do Palmeiras, enfim, vão ter que fazer uma planilha de desgaste. A intensidade hoje é absolutamente maior do que no tempo do Edu e ainda mais no tempo do Cicinho. Então, hoje, o atleta tem que ser muito bem avaliado para poder colocar em campo. Mas por que vocês falam sempre dessa questão de intensidade? Antigamente também a bola era mais pesada, o meião encharcado, a chuteira encharcada. A gente corria 7 km, cara. Que corria 7 km não. Hoje 7 km corria os zagueiros, eu corria 13, 14. Você corria, você não tinha nem GPS. Pode não ser com a intensidade de hoje, mas era bola. Você não tinha nem GPS para correr, a camisa retinha tudo a chuva. Hoje os caras jogam e saem seco do campo. Na sua época não tinha nem GPS. Você nem sabia quando você corria. Eu acho que agora vale o esforço. Agora, Palmeiras vai ter um jogo importantíssimo em casa, no Allianz Parque, contra o Cruzeiro, que tem muita qualidade. E vai ter essa decisão que já vacilou no primeiro embate lá em Quito. A pergunta é o que eu faço, Renato. O que está mais perto, o Brasileiro ou a Libertadores hoje? Nenhum dos dois. O brasileiro, teoricamente, está mais perto. Se for poupar domingo, não, mas os dois são importantes agora, Marco. Não dá para abrir mão, sabe? Claro, você vai ter que fazer um sacrifício lá e cá. Mas vai ter que ter um time mediano contra o Cruzeiro, colocar a melhor equipe possível, tirar alguns jogadores mais desgastados e jogar toda a vida contra a LDU. Gente, o jogo é domingo ou na quinta, é domingo e quinta. É domingo e quinta, quer dizer, o jogador não pode jogar no domingo e não pode jogar na quinta-feira. Aí perde domingo, mas não nesse acúmulo que tem acontecido. Eu tenho uma coincidência para contar para vocês, mas é depois do Chico Garcia. Sobre esse jogo entre Palmeiras e LDU. Chico. Eu não creio em las... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do programa Jogo Aberto. Vamos deixar na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais para o programa. Paz, Palmeiras passou vergonha contra o LDU, Copa Conmebol Libertadores. Rapaz. E próxima semana aí é decisão completa. A gente vai ver se o Flamengo vai passar. O Flamengo tem a vantagem do empate contra o Racing. E o Palmeiras vai ter que vencer por mais de 3 gols. 3 vencendo por 3-0. A decisão vai para os pênaltis.